Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes da gente ler, eu estava falando com uns amigos agora há pouco, estava falando com uns amigos numa conversa, e um pai de um amigo meu que contraiu o vírus do coronavírus, e eles estão agora nessa luta aí, e ao mesmo tempo, se não fosse por si só a questão, né, mas isso desencadeia várias questões. O pai dele contraiu, ele teve que se afastar da família por causa da família, dos filhos pequenos, da esposa. E então tem a questão do pai, agora tem a questão de estar longe da família. E conversando com ele, só ouvindo, eu nem falei nada até, mas ouvi ali, né? Tinha outros irmãos junto. E o irmão um amigo estava muito abatido assim, muito abatido. E difícil a situação, e eu acho que às vezes tu não precisa, quando tem coisas que nós vemos ou ouvimos, que nós nem precisamos fazer o exercício de colocar o nosso coração no lugar daquela pessoa para tentar entender o que ela esteja passando ou sentindo. Às vezes tem situações que nós ouvimos e dependendo pela situação, dependendo a expressão corporal, o olhar, a expressão facial, o assunto, quando você ouve, quando você está atento, ouvindo, você está vendo todos os sinais que aquela pessoa está emitindo a partir da vida dela. Aquilo já traz um impacto sobre o nosso coração. E eu fiquei com o meu coração realmente muito... a minha vontade que é pedir para Deus que o Senhor opere com livramento. Essa é a minha vontade e é isso que eu fiz, é isso que nós vamos fazer no final, e é isso que nós vamos orar. Amém? E vamos continuar. Então, sim, nós estamos passando por um momento, um inimigo invisível e real. Ele é invisível e ele é real. Amém? É invisível e é real. Mas o Senhor é mais. Vamos lá, em nome de Jesus. Hebreus 11, versículo 1 diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. De modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. É isso aí. Glória a Deus. Amém.
Um minutinho só, irmãos, aí. Glória a Jesus. Amém, Deus. Vamos lá. Glória a Deus. Amém. Vamos lá. É isso aí. Deus é bom. Deus é bom. É bom. Fé é um fundamento. Vamos começar por aí. Irmãos, olha só. Eu tenho falado nesses dias algo que Deus tem colocado ao meu coração e eu tenho meditado sobre isso. Tentar entender, tentar se situar não na história, mas no tempo, dentro do tempo. Ou seja, eu preciso colocar eu preciso entrar no Kairos de Deus, no tempo de Deus. Amém? Então, um exercício para nós tem muitas coisas que diz respeito ao Cronos, ao nosso tempo, o tempo natural, o tempo físico, o tempo da nossa vida, das coisas, tudo aquilo que faz parte de rotina, da vida cotidiana, da vida social. Amém? Mas nós precisamos inserir o Cronos no Kairos de Deus. É pegar o nosso tempo, pegar a nossa vontade, colocar tudo isso no ambiente no Senhor. É você pegar tudo aquilo que você tem para fazer, tudo aquilo que você tem para resolver e você coloca isso diante do altar do Senhor. Você apresenta isso diante de Deus. É colocar isso na presença de Deus. É entrar num tempo em Deus. Por quê? Porque nós estamos nesse lugar onde o Senhor é o Alfa, Ele é o Alfa e Ele é o Ômega, Ele é o início e Ele é o fim. E nós estamos nesse meio. Nós temos que aprender a nos movimentar, nós temos que aprender a nos situar nesse lugar que nós nos encontramos. Ontem eu ainda falei assim, algo que hoje, esse tempo de hoje, irmãos, nós estamos dentro da história. A gente está fazendo parte da história. O que está acontecendo nunca tinha acontecido antes. Nós estamos na história, né? Como igreja, falando como igreja. Nós estamos dentro da história. Agora, dentro da história, você não faz o que você quer dentro da história. Dentro da história, você não faz a sua história. Não, nós damos, irmãos, nós fazemos parte de uma... Presta atenção no que eu vou falar. Nós fazemos parte de um processo contínuo que foi iniciado lá atrás por Deus. Amém? Nós não somos uma história isolada. Nós não somos o novo de Deus que agora vai se estabelecer algo novo e a partir de nós vai se dar uma novidade. Não, não. Nós somos participantes, nós somos cooperadores, nós somos coparticipantes de uma obra processual e contínua que Deus começou lá atrás. Amém? Então é algo que começou lá atrás, teve um início, amém? E o fim dela, pelo menos no que eu estou falando daquilo que diz respeito à igreja, amém? Tem um ponto final, a vinda do Cristo, aquele que virá buscar a sua noiva. Então hoje nós precisamos, a gente precisa se encontrar nesse lugar. É isso que nós precisamos fazer. A gente precisa saber se movimentar, como se movimentar, quando se movimentar, mas na base correta, no lugar correto. Nós precisamos saber isso. Esse é o nosso papel como igreja.
Amém? Por quê? Porque nós recebemos o bastão de uma geração e nós vamos passar o bastão para a próxima geração. Amém? Nós somos continuidade daqueles que deram a sua vida lá atrás. O Evangelho chegou até nós hoje porque pessoas morreram lá atrás. O Evangelho e todos os benefícios do Evangelho, é claro que o Senhor conduziu, o Senhor sustentou e sempre será Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Ele é o início, Ele é o fim e Ele sustenta o corpo. Ele sustenta tudo, Ele é o Senhor. Mas Deus, aprove a Deus escolher os homens para que a sua vontade fosse manifestada, conhecida, revelada e concluída. Deus escolheu a humanidade, o homem. Deus escolheu a mim, Deus escolheu você. Então, o nosso papel nesse tempo como igreja, irmãos, e olha só, antes da igreja vem a família. Antes da igreja vem a família. Mas quando eu falo que o nosso papel, no que diz respeito a entender como igreja, eu estou falando dessa igreja pequena, essa igreja menor. É a igreja que nasce no lar. É a igreja que nasce no lar, que já tem um sacerdote que foi posto ali. É a igreja que nasce no lar, é a igreja que tem um sacerdote, é uma igreja que tem uma coluna. Eu estou falando dessa igreja, essa igreja de Jesus. Amém? O sacerdote é o homem, a coluna é a mulher. Amém? Eu estou falando dessa igreja. Essa igreja, ela tem que saber, ela tem que se encontrar e tem que se alocar corretamente dentro do tempo de Deus. E entender que ela faz parte de um processo contínuo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Amém? Irmãos, se nós entendermos isso já se nós conseguirmos entender para atender, é um grande passo, é muito significante, é determinante. Por quê? Porque tudo aquilo que diz respeito a algumas coisas que nós já passamos, do que estamos passando agora e o que vamos passar, a nossa posição vai determinar. Porque no lugar correto a gente sabe a hora de atacar. No lugar correto a gente sabe como atacar. No lugar correto a gente vai aprender a suportar. Irmãos, às vezes o nosso ataque é uma postura onde nós vamos suportar aquilo que está se dando. Você entende isso? Talvez a nossa posição hoje, claro que tem que jejuar, tem que orar e tem, mas a nossa posição de ataque é uma posição onde nós vamos conseguir suportar o que está acontecendo. Suportar o que está acontecendo, esperando a voz de ataque, esperando a voz que vai dar um start para que a igreja se levante e avance. Irmãos, como igreja, como um exército, como um corpo, os membros, o próprio corpo como um todo, os membros desse corpo, eles não podem se mover involuntariamente. Eles não podem se mover por si mesmo. Você está entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Em nome de Jesus. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Nenhum membro pode se movimentar, se mover a partir de si mesmo. É por isso que todo o corpo está sujeito ao cabeça, que é Cristo. O nosso papel hoje é ouvir para entender.
é ouvir para entender. E depois de entender, atender. Irmãos, isso que eu estou falando aqui, que eu estou partilhando com vocês, é determinante. Primeiro ouvir, para entender, e depois atender. Por quê? Porque a forma que Deus faz não é da nossa forma. O jeito que Deus faz as coisas acontecerem não é do nosso jeito. Você entende isso? Então não adianta querer ser igreja segundo o conceito que você acha que a igreja deveria ser. Não, a igreja ela já tem um conceito, ela já tem um conceito, ela já tem um valor e ela já tem uma forma de se movimentar. A igreja já tem tudo o que ela precisa. A única coisa que falta para a igreja agora é submeter, é pegar e se submeter ao cabeça. A igreja, ela não tem falta de nenhum membro. Você sabia? Porque nesse tempo Deus está reunindo novamente os membros. Deus está reconectando todos os membros ao cabeça. É por isso que nesses tempos tem muita gente que parece que está morrendo, mas não vai morrer, porque está sendo reconectado ao cabeça. O cabeça é a fonte de vida. Nesse tempo tem muita gente que parece que não serve mais para nada, não tem movimentação nenhuma, mas é esses membros que Deus está pegando nesse tempo, que tem uma aparência de desgaste, que não serve mais para nada. Agora vamos colocar algo novo. Não, Deus vai pegar e vai reconectar novamente ao cabeça, a fonte de vida. Deus está reorganizando a igreja, o corpo do Cristo. O papel do corpo é apenas se submeter à voz daquele que está falando. Irmãos, presta atenção. O diabo, ele sempre falou. As pessoas estão falando o tempo todo. Então são muitas vozes. Mas o que interessa para nós aqui? O que interessa aqui para nós? Para nós interessa aquilo que o Senhor está falando. Isso é o que nos interessa. É aquilo que Deus está falando. E o que Deus está falando? O que Deus está falando, irmãos? Porque a gente tem que entender o que Deus está falando, porque Deus não é incoerente. Olha só, existem várias esferas que Deus não vai liberar vários comandos diferentes. Não é um comando para o corpo. Então, existe aquela esfera que é a sua casa. Aí tem a igreja. Primeiro vem você, como indivíduo. Você e Deus. Aí você e a sua família. A sua família e a igreja. Irmãos, essas três esferas, elas têm que convergir para uma submissão debaixo do mesmo comando, porque não pode ter uma incoerência, não pode ter uma diversidade de comando, porque senão cada um vai para um lado. Como sacerdote da casa eu entendo uma coisa, aí eu sento com a minha família, com a minha esposa, com os meus filhos e pergunto, o que vocês estão entendendo de Deus? Aí cada um está entendendo outra coisa, aí eu vou para a igreja, é outra coisa, e é uma confusão. E é engraçado que é só um cabeça. O mesmo cabeça está liberando um monte de coisa diferente. E está todo mundo se batendo. Está todo mundo divergindo. Está todo mundo entendendo. E debaixo desse entendimento, está todo mundo correndo para lados opostos. Porque todo mundo está entendendo o que Deus está falando. Você conversa com o irmão, conversa com o crente. Você está assistindo a minha live, mas tem mais de 50 lives aí no Facebook. E está todo mundo entendendo algo de Deus. E está cada um indo para um lado. Eu acredito que não é isso. Eu quero acreditar que alguma coisa está errada no nosso meio. Alguma coisa está errada conosco. Então a gente vai ter que parar um pouquinho. E a primeira coisa que nós temos que fazer é se alocar,
se reorganizar na posição entre esses dois lugares. Qual lugar? O alfa e o ômega. Nós temos que encontrar o nosso lugar nesse meio, onde Cristo é o cabeça e o próprio Cristo, ele é a pedra angular. Você lembra de Mateus 5? Aquele que ouve a minha voz e as pratica é semelhante a um homem, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Encheram-se os rios, vieram as tempestades, vieram os ventos contra aquela casa e aquela casa não caiu. E a casa não caiu não foi por causa dela, foi por causa aquilo que sustentava ela. Então a prática, a submissão ao comando, a prática, o exercício, quando você se exercita a praticar aquilo que Deus está liberando a partir da sua palavra, porque Deus não foge da sua palavra. Quando você entra nesse lugar, à medida que você vai caminhando, você vai crescendo em maturidade, em conhecimento, vai gerando discernimento e vai solidificando seus pés no verdadeiro fundamento, que é o próprio Cristo. Jesus. Ele é o fundamento e ele é o cabeça da igreja. E nesse meio está o corpo. Estamos nós, os membros. E é nesse lugar que nós precisamos entender o nosso papel. É nesse lugar que nós precisamos entender qual é a forma que nós vamos cooperar. É nesse lugar que nós vamos aprender a suportar. E é nesse lugar que nós vamos fluir e que nós vamos poder ajudar pessoas e que nós vamos poder cooperar para aquilo que Deus quer fazer, porque aquilo que Deus vai fazer vai ser feito. A vontade de Deus, ela vai ser estabelecida. O plano de Deus, Deus vai consumar. Tudo aquilo que Deus começou será consumado. Tudo aquilo que Deus estabeleceu no seu coração, ele vai consumar, ele vai completar, ele inicia e ele completa aquilo que ele começou, tanto aquilo que diz respeito à sua própria vontade, e a partir da sua própria vontade, debaixo de um propósito, até naquilo que envolve a minha e a tua vida, ele vai completar. Mas o nosso papel é se submeter e entender o nosso lugar nesse lugar, onde ele é o cabeça e ele mesmo é a pedra angular. Irmãos, a fé é um firme fundamento das coisas que se espera. Irmãos, o que você espera? O que você tem esperado nesses dias, nesse tempo? De quem você está esperando alguma coisa? O que você está esperando? Irmãos, cada vez mais uma coisa que nós vamos ver acontecer não diz respeito a esperar por algo que está no nosso coração, ou seja, nós temos algo no coração e temos uma expectativa, uma perspectiva de que Deus vá fazer aquilo que está no nosso coração. Irmãos, isso é algo que nós precisamos reorganizar essas ideias no nosso coração e na nossa mente. Irmãos, o que existe dentro de nós e que vai realmente acontecer se aquilo que está em nós é a mesma coisa que está nele. Se aquilo que está em você veio dele, é isso que vai acontecer. Amém? Irmãos, a garantia, o que eu carrego, que realmente eu posso ter uma convicção de fé, que possa me gerar uma garantia, desde que tudo aquilo que diz respeito à minha vida, ao cumprimento da palavra, à minha responsabilidade, o meu compromisso para com a palavra, se eu estou andando nesse lugar, sobre o que eu tenho garantia daquilo que eu carrego, daquilo que está em mim. Irmãos, aquilo que veio de Jesus,
que Ele colocou dentro de você, isso é o que vai acontecer. Essa garantia você tem. Aquilo que Deus pegou e colocou dentro de você, isso é o que vai acontecer. Isso você tem, pode descansar. Apenas cuide isso, cultive, guarde. O nosso papel é guardar, é permanecer firme. Nós somos aquele homem prudente, nós somos aqueles que ouvem e praticam. Nós somos essas pessoas. Isso é o que vai acontecer. Fica tranquilo. Aquilo que veio de Deus é o que vai acontecer. Aquilo que o nosso próprio coração gerou, irmãos, isso é com você, isso não é com Deus. Isso é com você, isso é comigo. A perspectiva que eu tenho sobre coisas que o meu coração tem gerado, isso é comigo. Deus não tem compromisso com isso. Amém? E por que eu estou falando disso? Porque Deus, lembra quando eu falei no começo que Deus, nós fazemos parte, nós estamos num tempo específico e nós somos parte de uma continuidade. Nós estamos nós estamos dentro de em uma fase, dentro de um processo de ordem processual. Estamos vivendo uma fase específica dentro de um processo que nós não conseguimos mensurar o todo na linha do tempo, que vem de algo processual desde o início até que Jesus venha. Esse é o lugar que nós estamos. Amém? Então, irmãos, o que Deus está fazendo a partir daquilo que Ele iniciou, Ele tem um objetivo e um propósito de completar essa obra, de completar aquilo que Ele iniciou. Então, nesse meio, não dá para a gente querer pegar e fermentar a obra e aquilo que Deus está fazendo com os nossos sonhos, com os nossos desejos e com as nossas vontades. Não vai dar para ser assim. Nós vamos precisar entender a vontade de Deus para a nossa vida. E deixa eu te falar uma coisa a respeito disso. Naquilo que diz respeito à vontade de Deus para a minha e para a tua vida, mesmo que seja objetiva e tenha um propósito, onde Deus ele pretende nos usar, onde Deus pretende, onde Deus nos designou para sermos usados, para sermos cooperadores dessa obra. Irmãos, dentro desse processo objetivo e proposital, esse é o melhor lugar que nós poderíamos estar. Nesse lugar nós vamos encontrar satisfação e nesse lugar nós vamos buscar aquilo que as pessoas dizem que todo mundo quer ser feliz. Irmãos, nós vamos ser felizes. Você vai ser feliz quando você encontra o seu lugar no corpo. Você vai ser feliz quando você consegue se enquadrar, se alocar no lugar correto que o Senhor te fez para estar. O Senhor nos criou para estar num lugar específico. Nós somos um membro, nós somos uma peça, nós somos específicos. Então, existe um lugar específico. Ali nós vamos contribuir, nós vamos cooperar, nós vamos fluir e ali nós vamos também desfrutar. E a partir desse momento, a partir dessa ordem, quando eu digo desfrutar, nós vamos ter satisfação, nós vamos ter felicidade, nós vamos ter plenitude no espírito, na alma e no corpo. Nas 3 esferas. Amém? Tanto espiritualmente, como emocionalmente, como fisicamente, naturalmente falando. É nesse lugar dentro do corpo. Então você desfruta de uma vida sadia, você desfruta, você se alegra, você é feliz, você é satisfeito. Tudo isso em um lugar específico, cooperando
convergindo para o coletivo, trabalhando para um propósito, se doando. Tudo isso acontece em um lugar específico. Amém? E quando a gente consegue entender o nosso lugar, presta atenção. Nós estamos em um lugar em que a nossa entrada e a nossa saída estão protegidos. O Senhor é o começo e Ele é o fim. O Senhor é o fundamento e Ele é o cabeça. Nós estamos em um lugar específico, no corpo, em que, se nós entendermos que a vontade de Deus para nós é o melhor lugar. Não, eu vou reformular a frase. Presta atenção no que eu vou dizer. A vontade de Deus, lá no fundo, a vontade de Deus, a verdadeira vontade do Senhor, é o que todos nós estamos procurando e não sabemos. A vontade de Deus é o lugar que nós estamos procurando para entrar nesse lugar, na vontade de Deus. Nós estamos procurando por esse lugar. E procurando por esse lugar, nós damos start em algumas vontades, achando que é a vontade de Deus na nossa vida. Procurando por esse lugar, nós vivemos vontades, achando que é a melhor vontade de Deus para a nossa vida. Quando é que eu sei que eu estou no lugar correto? Fazendo da maneira correta, no tempo correto, debaixo de uma vontade correta. Quando é que eu sei? Como é que eu sei? Irmãos, os nossos pés têm que estar fundamentados na pedra. Mas a nossa cabeça tem que estar conectado com o cabeça. Os nossos pés têm que estar fundamentados. O fundamento, ele vai nos ajudar a suportar, e o fundamento é a base onde nós vamos transicionar. A nossa base é a palavra. Então, tudo aquilo que está fora da palavra, a gente já sabe que não é da vontade de Deus. Amém? Então, qual é o meu lugar? Olha para a palavra, lê a palavra, e aqui a palavra é a nossa base. A palavra, ela é a nossa plataforma. A palavra, ela é os nossos limites. Ela delimita, ela estabelece limites de segurança. Ela estabelece limites ela é preventiva. A palavra é a nossa base, ela determina os nossos limites. A palavra. Agora, a forma como nós nos movimentamos vem do cabeça, vem da vida da palavra. A palavra, ela é uma rocha, ela é uma base, mas a vida da palavra, o comando que vem dela, a essência dela que vai ser gerada em nós, o caráter que está nela, que vai moldar o nosso caráter, ele vem de cima para baixo, porque vem do cabeça, que é Cristo. Eu sou a igreja, mas o cabeça é o Cristo. Amém? E aí eu começo a me movimentar da maneira correta. Eu começo a fazer as coisas do jeito correto, como devem ser. Amém? E por que eu estou falando nisso? Porque o nosso papel, um dos nossos papéis é acreditar no que está escrito. Acreditar no que está escrito. Porque fé é isso. Fé é um firme fundamento das coisas que se esperam. Fé é a prova das coisas que eu não vejo. Isso é fé. Amém? Então, quando a gente lê a palavra, principalmente em tudo aquilo que diz respeito ao que o Senhor tem falado, mas que eu não vejo, mas se eu espero por isso,
eu tenho fé. A fé é um fundamento, é certeza, é convicção. Eu não vejo, mas eu espero. Eu espero por aquilo que eu não vejo. Isso é fé. Só que a fé, eu não vejo o que eu espero, mas as pessoas veem a minha fé. Porque aquele que tem fé, ele não espera de qualquer forma. Aquele que espera por algo ou por alguém, aquele que tem esperança, aquele que espera com fé, todo aquele que espera com fé, ele não pode esperar de qualquer jeito, porque senão ele não tem fé. A fé ela pode ser vista. Então aquele que a igreja, no aspecto de igreja, ou o Filho de Deus, o chamado Filho de Deus, se você compreende que você tem convicção que você é Filho de Deus, então, tendo esperança naquilo que Deus falou, a nossa forma de esperar até que aconteça, ela é diferente da forma que os demais esperam alguma coisa acontecer na vida deles. A maneira de esperar é diferente. Você espera pagando um preço. Você espera vivendo como se já tivesse sido estabelecido aquilo que está para acontecer. Você espera com uma postura como se já tivesse recebido. Você espera com uma postura vivendo de forma como se já não tivesse mais esperando. Essa é a forma daqueles que têm fé. Não é um estilo de vida, é um hábito de vida, é a própria vida, é a vida do crente, é a vida do Filho de Deus. Só que nós ainda estamos esperando. E nós não vemos aquilo que estamos esperando. Nós vemos por uma visão de fé. Mas a nossa forma de movimentação, a nossa forma de viver, a nossa forma de convívio, a nossa forma de levar a vida é vivendo como se já tivesse recebido. Então as pessoas que estão do lado de fora nos observando, elas olham para nós e dizem: Jesus já veio, né? E nós, não, ele vai vir buscar a sua igreja. Ele não veio ainda. Ele virá nos buscar. Mas nós vivemos como se ele já tivesse vindo. Nós vivemos como se ele já estivesse aqui. Que na verdade até ele está, só que está aqui dentro de nós. Isso é a fé. A fé naquilo que Deus falou. É a fé naquilo que Deus falou que iria fazer. E nesse meio, e nesse contexto tem duas coisas. Como corpo, como igreja, Deus sempre ele libera uma direção universal, que é para a igreja, é para todos. Nós somos diferentes, mas o comando é para todos, é para o corpo. Então nós temos que ouvir o que Deus está falando para a igreja, para o corpo. Só que como membros, indivíduos, Deus também libera diretivas para a minha vida pessoal, para a minha família, para a tua casa. Amém? E o que Deus está falando para a tua família? Irmãos, o que Deus está falando ao teu coração? O que Deus está falando para a tua vida? O que Deus tem ministrado nesses dias para a tua vida? O que Deus tem falado com você? E o que Deus tem falado com você talvez não seja a mesma coisa que Deus tenha falado comigo. Pode ser, mas provavelmente não deva, porque nós somos diferentes. E Deus tem algo específico para você. Deus tem algo específico para mim. Amém? E mesmo tendo recebido algo de Deus, nós todos, nós andamos então como aqueles que creem. E como é que aqueles que creem andam? Nós andamos como se já tivéssemos recebido aquilo que Deus falou que ainda vai fazer na minha e na sua vida. Nós já andamos numa postura como se já tivesse recebido aquilo que Deus falou. É uma postura diferente. A postura de esperar é como se já tivesse recebido. Então nós não podemos cruzar os braços.
Nós precisamos sempre, a nossa vida, a vida do cristão, a vida do crente, a vida do Filho de Deus, ela sempre está em movimento, é movimentação. Só que a movimentação que eu digo não se trata de estar fazendo alguma coisa, mas de estar, no mínimo, sendo exercitado em alguma área da nossa vida pela palavra. Amém? Então, irmãos, olha só, Deus falou algo para mim, Deus falou algo ao seu coração, mas presta atenção, aquilo que Deus tem falado para nós, olha só que legal, não é loucura, mas isso é algo que só Deus consegue fazer. Apesar de sermos indivíduos diferentes, famílias diferentes, grupos diferentes, familiares, Deus dá uma diretiva para cada um. Instruções, diretivas diferentes, sobre áreas diferentes, aspectos diferentes. Irmãos, creia, tenha fé nisso. Mas todos nós, quando nós pegamos cada um a sua porção e convergimos isso para o coletivo, cada um com a sua porção vai somar, vai contribuir e vai cooperar para o corpo de Cristo, que é a igreja, o qual, agora no aspecto de igreja, também recebeu uma diretiva, uma porção, uma instrução, uma orientação. Você está entendendo, irmão? Nessa sincronia não há confusão. Nessa sincronia não há não é um telefone sem fio. Nessa sincronia não há divergência de comunicação. Não deveria. Não deveria. Por quê? Porque aquilo que Deus fala no Espírito. No Espírito não há confusão. Uma pessoa ela pode estar espiritualmente confusa, mas no Espírito de Deus não há confusão. Eu estou partilhando essa palavra para você, porque, irmãos, eu só estou partilhando porque eu não, né? Mas assim, a gente está vendo as famílias e ao mesmo tempo, nós estamos vendo as famílias e a igreja. E muita divergência. Divergência de comunicação, divergência no entendimento, divergência na compreensão. E sabe o que faz? Sabe o resultado disso? O resultado é o braço sai correndo, o braço esquerdo corre para lá, o braço direito corre para lá, as pernas correm cada um para um lado, os membros vão se desconectando. Os membros vão se desconectando. O que isso quer dizer? Quando os membros começam a se desconectar, o corpo começa a desaparecer. E a igreja se torna fraca. Por que a igreja se torna fraca? Ela pode se tornar fraca por aquilo que ela está se alimentando, a falta do alimento correto. Ela pode se tornar fraca por causa dos seus membros, muitos membros adoecidos, mortos, doentes. Irmãos, presta atenção aqui numa coisa que eu vou partilhar com você.
Quando Jesus ia caminhando, Jesus estava caminhando, daí encontrou que um homem que era paralítico, coxo, no tanque de Betesda. O homem não podia caminhar. Outra vez Jesus estava andando e tinha um cego parado na beira da estrada chamado Bartimeu. Não enxergava. Um não enxergava, o outro não podia caminhar. Outra vez Jesus andando e entrou numa sinagoga e encontrou um homem, e era sábado, um homem com a mão ressequida. Tinha a mão ressequida. Ele não tinha um movimento perfeito, ele não conseguia movimentar perfeitamente a mão. Outra vez, ele entrou na casa, ele foi na casa de Pedro, da sogra de Pedro, e ela estava com febre. O que eu estou querendo dizer? Quando você olha a trajetória, quando você pega uma timeline e vê Jesus e começa a acompanhar e perceber os membros estão doentes. Os membros estão deficientes. Os membros estão morrendo. Os membros não estão funcionando. Os membros estão parados. Os membros, irmãos. Você pega cada pessoa como indivíduo sempre tinha alguma coisa, um membro, alguma coisa. E quando não é... Presta atenção, irmãos, no que eu estou tentando partilhar com você aqui, para você entender. Cada pessoa, como indivíduo, sempre tinha algum membro que estava doente, estava danificado, estava deficiente, estava sem funcionamento, não estava sem vida. Quando não era um membro do corpo, um braço, uma perna, uma questão de visão, quando não era isso, o que era, irmãos? Eram pessoas que estavam possuídas por demônios. O que isso quer dizer? Irmãos, tentem entender o que eu estou falando para você. Quando eram pessoas que daí aparentemente todos os membros estavam funcionando, mas daí estavam possuídas por demônio, a essência estava corrompida, era diabólica. Irmãos, quando você começa a analisar um pouquinho disso tudo, isso é o reflexo da igreja. É uma igreja que uma hora, ou ela não vê, porque está cega, ou é uma igreja que está coxa, ela não anda. Você está entendendo o que eu estou falando? Ou é uma igreja... Nem é porque é sábado, né? Sábado nós não trabalhamos. Não, não é. Na verdade é porque está com a mão ressequida. E a mão é obras. Só que se não funcionar direito a mão, você não tem como exercer a obragem de maneira correta. Amém? Daí você olha e às vezes você encontra a igreja que parece que está tudo funcionando. As pernas funcionam, aparentemente ela não é cega, os braços funcionam, o corpo funciona, é bonito a igreja. Aí você olha na essência dela, a essência está corrompida, porque ela foi possuída. O aspecto da igreja. Mas o que é a igreja? Senão a junção de todos os membros, a composição, a junção, a unidade dos membros se não é a unidade dos membros que compõe esse lugar chamado igreja, que compõe esse organismo vivo chamado igreja. Meu Deus, será que alguém está me entendendo aqui? Será que alguém está me entendendo? Alguém me fala, por favor. Alguém me fala, por favor. O que é a igreja senão a junção de todos os membros?
Aí, quando isso acontece, todos os membros estão reunidos. Aí o cabeça fala, mas o corpo não consegue obedecer. O cabeça dá o comando, mas o corpo não consegue obedecer. Por quê? Irmãos, eu tenho falado muito, estou muito redundante sobre isso, mas por favor me suporte. Lembra quando eu digo que Cristo é a pedra angular? Ele é a pedra angular, ele é o firme fundamento. Lembra de Mateus 16, Jesus conversando com Pedro? Naquela passagem ali, Jesus chama os discípulos e fala, quem as pessoas dizem que eu sou? Eles respondem. Depois ele pergunta, quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro vem e fala, tu és o Cristo. Aí Jesus fala, e tu és Simão, tu és Pedro. E sobre esta pedra, Jesus é uma pedra, sobre esta pedra. Irmãos, quando Jesus é uma pedra, fundamento, e ele é o cabeça, presta atenção. Ele sendo cabeça, todo o comando que ele dá, o comando que vem do cabeça, o comando que vem do cabeça, ele não vai nos dar um comando que faça com que o corpo se movimente fora desta base. Ele não vai nos dar uma orientação, uma instrução que faça com que o corpo se movimente diferente desta base, desses valores. Ele pode ter um conceito, o conceito está no cabeça, mas ele não vai fugir desses valores. O comando vem do cabeça, mas ele não vai dar uma instrução, uma diretiva que vá fazer com que o corpo se movimente fora desta base. Não vai, irmão. Você está entendendo o que eu estou dizendo? E o comando dele, que é o comando que ele quer, é o que ele quiser, mas ele sempre dá um comando dentro desta base, porque diz respeito a ele mesmo. É o princípio e o fim, é o alfa e o ômega, é o fundamento e o cabeça. A igreja, o papel da igreja é entender. O papel da igreja é entender, o papel da família, o papel dos homens, nós homens, o nosso papel é esse. É entender para atender. Entender para atender. Entender para atender. Então, irmãos, olha só, Deus está nos reorganizando novamente. Deus está Ele está colocando cada um no seu lugar, tanto no aspecto espiritual como no aspecto emocional e no aspecto natural, né? Olha o tempo que nós estamos vivendo aqui na cidade de Canoas. Bandeira vermelha, todo mundo dentro de casa. Ele pegou aquele marido que não parava dentro de casa e botou aquele homem dentro de casa. A esposa que está em oração um tempão, ela até acha que Deus ouviu a oração dela. Talvez até parece que sim, em algum aspecto, mas é Deus que está reorganizando todas as coisas. Ele pegou aquele homem que não parava em casa e agora botou ele dentro de casa. Ele pegou os filhos que saíram de casa, que estão fora, só vivem mais na rua do que dentro de casa, culpa dos pais. E aí pegou e botou os filhos dentro de casa. Ele pegou a mulher que talvez não parava dentro de casa. Ninguém para dentro de casa. Porque às vezes a casa era só um lugar para que se pudesse repousar, dormir, descansar e voltar para a rua. Deus pegou e colocou todo mundo dentro de casa. Eu estou falando isso fisicamente, naturalmente. Ele reuniu a família, todo mundo. E nesse lugar,
Olha só, mundialmente falando, todo mundo para sair para a rua tem que usar uma máscara. Eu quero falar algo aqui, e eu sei porquê, né? É preventivo, né? Mas eu quero falar algo, eu quero pegar um contexto, um aspecto espiritual. Deus mandou botar uma máscara, porque a igreja ela estava manifestando uma inverdade. Aí Deus, é como se Deus falasse assim, ó, para, esconde o rosto. Esse sorriso, ele não é do evangelho, ele é falso. A tua verdade, esse sorriso não é um reflexo daquilo que realmente está acontecendo dentro. É só uma aparência para as pessoas não verem como é que você está por dentro. Talvez se cada um for refletir o que está por dentro, as ruas estariam cheias de pessoas indo e vindo, chorando, tristes. Poucas sorrindo. Porque essa é a realidade. Essa é a verdade. Eu não posso acreditar que a maioria está vivendo a plenitude da vida sem ter Jesus Cristo. Não, isso é uma mentira. Então Deus mandou botar uma máscara. Ele colocou uma máscara em cada um para agora chega de enganar por isso aqui. Eu vou reorganizar vocês novamente. Eu vou reorganizar todas as coisas. E o que Deus está fazendo não é em uma cidade, não é um avivamento em uma cidade, não é em um país, não é em uma nação. Ele pegou e colocou a mão sobre o todo e está fazendo mundialmente, irmãos. Todo mundo na rua de máscara. É mundialmente falando. Todo mundo. Agora, dentro de casa, você usa máscara? Dentro de casa você usa máscara? Não. Não. Porque dentro de casa você vai ter que mostrar quem você é. Você vai ter que recomeçar. E não tem como recomeçar. Não tem como restaurar, senão do início. Então você vai ter que mostrar quem você é, para que a partir daqui, desse ponto de partida, a gente comece a reorganizar todas as coisas. Então, dentro de casa, não adianta botar uma máscara para mostrar uma aparência de perfeição, de um pai correto, de uma mãe correta, de um filho correto, de um marido, de uma esposa. Não, dentro de casa nós somos quem nós somos. É sem máscara. Por quê? Porque nós vamos ter que reaprender a conviver. É por isso que nesse tempo, você já parou para ouvir o quanto de divórcio que já teve, separação, até morte. Porque as pessoas não sabem conviver dentro de casa. Outra coisa que pode dentro de casa, mas não pode fora. Dentro de casa, mas não pode fora. Contato. O contato. A igreja. Segura um pouco, irmãos. Sem contato. 2 metros de distância na igreja. 2 metros de distância, no mínimo. No mínimo, na igreja. Me diz, qual é a instrução para o distanciamento dentro da tua casa? Não há. Por quê? Porque Deus está reorganizando todas as coisas. Dentro de casa não há regra. Dentro de casa é toque. Não há distanciamento, é reaproximação. Irmãos, você entende quando eu digo Deus realinhando a igreja novamente? Deus reposicionando a igreja novamente? É isso que eu estou falando. A igreja ela é reorganizada, realinhada a partir da família.
A família, ela é reorganizada, a família ela é reorganizada a partir de cada indivíduo. Então Deus agora está pegando aquele homem, está pegando aquela mulher, está pegando aquele filho, cada um é por pessoa, é por indivíduo, cada um é específico e está ministrando no coração e na mente de cada um. E Ele está reestruturando novamente a família, consequentemente a igreja do lar. Esta célula, um membro, quando eles pegarem, vamos para o culto? Vamos. Agora, então, o membro está sendo sarado. E isso acontecendo em todos os lugares. É Deus restaurando, Deus está tocando na sua igreja, que está nas nações, irmãos. Porque nós não conseguimos visualizar o todo, mas Deus consegue. E é isso que Ele está fazendo. Então, tudo que o Senhor está fazendo tem a ver com o propósito e o objetivo que está no coração dele. Nesse meio estamos nós, participantes, cooperadores. Então, nós precisamos discernir para dar continuidade. Discernir, entender para dar continuidade nessa movimentação, nessa situação. Nós desfrutamos, nós vivemos, nós nos alegramos, nós choramos, nós rimos, nós somos plenos, nós somos aperfeiçoados, nós vivemos, mas tem um propósito, tem um objetivo. Nós não somos uma célula a par, nós não somos um membro a par, não é algo para nós estamos alocados num todo, nós estamos dentro do processo, nós somos cooperadores. E nesse lugar o Senhor nos oportuniza e nos possibilita, Ele nos dá essa graça de poder viver, cooperar, entender, participar, receber, viver, desfrutar de tudo aquilo que é possível no Senhor. A minha pergunta para terminar é: você acredita em tudo isso? Porque a fé é um firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Por que eu li esse versículo? Porque esse versículo hoje eu queria encaixar ele específico num outro versículo. Jesus está voltando. Fé é um firme fundamento de coisas que se esperam. A igreja está esperando a volta de Jesus. Fé é a prova das coisas que não se veem. Você está vendo ele voltar? Sim. Eu vejo ele voltar por aquilo que está acontecendo no mundo. Eu faço uma leitura do cenário. Eu vejo ele voltar por aquilo que está acontecendo dentro do meu coração, por aquilo que Deus está ministrando em mim. Eu estou vendo ele voltar por aquilo que Deus está ministrando na minha esposa. Eu estou vendo que Jesus está voltando por aquilo que Ele está ministrando nos meus filhos. Eu vejo Deus, eu vejo Jesus voltar por aquilo que Deus está fazendo muitas coisas, em muitos lugares, em muitas pessoas. Mas sabe onde é que realmente gera convicção a ponto de isso tudo se tornar um fundamento no nosso coração? Sabe qual é? Abre teu coração, irmão, que eu quero terminar aqui. A volta de Jesus. Sabe onde é que isso realmente... Às vezes a gente fica muito impactado e acha que Jesus está voltando quando nós ouvimos falar de guerras e rumores de guerras. E Mateus fala, né? Quando ouvires guerras, rumores de guerras, calma, que ainda não é. A Bíblia não diz quando é, né?
Mas ele chega a dizer assim, ó, calma, vocês vão ver isso, vão ouvir isso. Isso nos impacta, mas não. Jesus falou não. Vocês vão ouvir falar disso, vão talvez até ver, mas não é o fim. Tá lá, não é o fim ainda. Mas eu quero partilhar o que está no meu coração aqui. E eu tenho pensado muito nisso. Ninguém conhece a si mesmo. Ninguém conhece você melhor do que você mesmo. Só uma pessoa conhece você melhor do que você mesmo. Deus. Só uma pessoa me conhece melhor do que a mim mesmo, do que eu mesmo. Deus. Tem mais duas pessoas, né, que dizem num ditado, assim, numa brincadeira, numa força de expressão. Uma é a esposa diz que conhece a sua esposa. E a mãe, né? Toda mãe diz, eu conheço. Toda mãe conhece seu filho. Mas, na verdade, só eu e o Senhor. O Senhor, Ele ainda sabe mais do que eu sobre eu mesmo. O Senhor sabe mais do que você sobre você mesmo. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou falando de fé como fundamento daquilo que se espera. Sabe, quando eu entendo que Jesus está cada vez mais próximo, quando eu que carrego, eu que tenho as minhas debilidades, as minhas fraquezas, as minhas dificuldades, as minhas resistências, só eu sei. Tem coisas que os outros veem, mas só eu sei. A proporção, a realidade eu consigo mensurar, eu sei. Eu sei quando você sabe do que eu estou falando. Eu sei quando eu posso, todo mundo está olhando, olha lá como ele é bonzinho, você sabe o teu coração, como é que está. Eu sei como eu sou. Irmãos, quando eu consigo, quando eu me permito, quando eu experimento, quando eu abro um espaço no meu coração para o Espírito Santo vir sobre mim. E ele começa a me convencer. E quando eu vejo a transformação de Deus dentro do meu coração, porque eu sei quem eu sou. Quando eu vejo Deus moldando o vaso de dentro para fora. Eu não estou falando do vaso que quebra na mão do olheiro, que todo mundo vê. O vaso que quebra na mão do oleiro, todo mundo vê o vaso quebrado. Mas o vaso que é moldado de dentro para fora, só o vaso por dentro consegue ver. Quando eu vejo aquilo que Deus está fazendo, me convencendo, transformando o meu coração, gerando mudança na minha mente, me convencendo do pecado. Ah, Jesus está voltando. Porque eu sei quem eu sou. Você sabe quem você é. Você sabe quem você é. Não diz respeito ao que os outros veem, não diz respeito à opinião dos outros. Às vezes as pessoas olham para nós por alguma situação e elas e julgam. É um homem bom, é uma mulher boa, homem de Deus, mulher de Deus. E às vezes você está ali e você olha, tu não conhece o meu coração. Eu estou fazendo isso, até é de bom, mas você não conhece a minha vida. Deus conhece. Quando você vê Deus mudando, Deus gerando um sentimento, Deus gerando amor, Deus gerando perdão, Deus conscientizando. A palavra veio agora no meu coração. Deus convertendo. É uma conversão, irmãos, que no primeiro momento, na primeira esfera, é só você e Deus que sabe. Só Ele consegue ver. Os homens não conseguem ver. Depois, a gente começa a manifestar um pouco dessa conversão.
aquilo que está aqui dentro, aquilo que Deus está fazendo. Depois, mas nesse primeiro momento é só você e o Senhor. Uma mudança de coração, uma mudança de mente, consciência do pecado, consciência de dependência, consciência de Deus, consciência de Deus. É como se fosse uma coisa tão clara, assim, tão transparente, tão verdadeira. Ter uma compreensão no Espírito de realmente o que eu vivia e o que eu estou vivendo hoje. Da onde Deus me tirou, quem eu era, o que eu sou. Algo que é só você e o Senhor. Jesus está voltando. Porque tem coisas que nós sabemos que o Senhor quer acessar no nosso coração. Tem coisas que Deus quer tocar. E nós resistimos a Deus, como se pudéssemos. É por isso que ele fala que eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entro e vou preparar uma mesa. Nós vamos ceiar junto, nós vamos na mesa. Lugares na casa, nessa casa, que às vezes a gente não dá acesso. Lugares dentro do nosso coração. Na nossa vida. A fé é um firme fundamento de coisas que se esperam. Meu Deus do céu. Eu falei que eu estou usando esse versículo para associar a volta de Jesus. Eu não sei quando vai ser. Mas se eu não abrir o meu coração para o Jesus que está vindo aqui, não adianta eu ter uma perspectiva para o Jesus que vai vir aqui do lado de fora. Na verdade é uma mentira. Meu Deus, Jesus está vindo. E na vinda dele, no aspecto de buscar a sua noiva imaculada, sem mancha, a igreja. Esperando essa vinda do lado de fora, eu quero dizer para você que eu tenho certeza que ele já veio do lado de dentro. Porque quando ele conseguir estabelecer do lado de dentro aquilo que é dele, meu Deus, irmão, quando Deus conseguir estabelecer, quando Deus reorganizar tudo por dentro, a glória da segunda casa vai ser maior quando Deus colocar todas as coisas em ordem. Do lado de dentro, do nosso coração, a noiva está pronta. Do lado de fora. Deixa eu falar uma coisa aqui. Deus está adornando a sua noiva do lado de fora, trabalhando nela do lado de dentro. Você entende o que eu estou falando? Por favor, aqui mostra para mim que tem 10 pessoas, alguns já foram embora, não resistiram, não suportaram, o sono ganhou, sei lá o que aconteceu, mas alguém me diz que entendeu isso. Deus está adornando, Ele está removendo as manchas. Sabe como é que Ele remove as manchas? A gente quer ver Deus colocar a mão dele numa situação. Deus resolve aquilo ali. E Deus, não, filho. Eu removo a mancha do lado de fora, consertando o seu coração do lado de dentro. Quando eu consertar o teu coração do lado de dentro, nunca, talvez,
nunca mais vai acontecer aquela mancha do lado de fora. Porque aquela mancha do lado de fora é só o resultado pontual de algo que está errado aí dentro. Eu fico por aqui hoje. Irmãos, que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém? Que a graça e que a paz nos abençoe. Amanhã nós temos culto. Ministério Rema para as Nações, Avenida do Nazário, 1438, bairro Olaria, Canoas. Eu quero orar com você. Eu louvo a Deus pela sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Amanhã às 19 horas. Amanhã às 19 horas estaremos juntos. E o culto também vai ser transmitido, uma palavra de Deus. E agora eu quero abençoar a sua vida. Amém? Tome a mão da pessoa que está do seu lado. Pode tocar. Não tenha medo, não. Pode tocar na pessoa que está perto de você aí. Essa é para tocar. Essa é para tocar. Essa é para tocar. Em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Grande é o teu nome. Grande é a tua misericórdia. Grande é a tua fidelidade. Nós te adoramos, Jesus. Pai, eu quero pedir nesse tempo para que o Senhor nos guarde, para que o Senhor nos esconda no seu sangue. O Senhor nos cobre com teu sangue. Nos guarda, Senhor. Nos guarda, Senhor. Sê tu o nosso socorro bem presente, sê tu o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Guarda a nossa vida, nos livra, Senhor. Nos livra do inimigo invisível. Nos livra, Senhor, daquilo que nós não podemos ver, Senhor. Nos guarda, Senhor, daquilo que nós não podemos ver, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, abrevia esse tempo, Deus. Opera com misericórdia. Senhor, traz cura, Senhor, sobre as nações nesses tempos, Senhor. Traz cura, Senhor, sobre as nações. Pai, eu quero pedir em nome de Jesus, Senhor, pessoas que estão, quem sabe, decretadas à morte, Senhor, no processo de transição entre essa noite e o amanhecer, Senhor, que elas sejam livradas da morte em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Senhor, famílias que talvez nem sabem que vão receber uma notícia pela manhã, Senhor, sobre um óbito. Eu quero pedir, nós intercedemos como igreja nesta noite. Senhor, nós nos colocamos, Senhor, como intercessores, nós entramos nesse lugar, no ambiente espiritual, nessa atmosfera. Senhor, nós interferimos, Senhor, com oração, Senhor, nesse lugar e oramos por cura em nome de Jesus. Senhor, cura as nações nesses dias, cura as nações, as vidas, que haja libertação em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nos abençoa, Deus. Em nome de Jesus. Ah, Deus, libera cura, Senhor, sobre as nações. Em nome de Jesus. Opera, Senhor, na tua igreja. Limpa a tua noiva. Adorna a tua noiva. Em nome de Jesus. Irmãos, boa noite. Que Deus abençoe. Um ótimo domingo a todos. Deixa eu ver quem é que está aí comigo aí. Vai me dando oi então, vai me dando tchau aí alguém. Ó, Jennifer, Deus abençoe, amados. Glória, amo vocês. O Vini e a Pati, lá de Floripa. A Fabiana e o Luciano Mendes. Deus abençoe. Glória a Deus. Quem mais está aí? Pastor Sandro. Pastor, abraço, pastor. Nós temos que tomar aquele café, né, pastor? Em nome de Jesus, com aquele bolo de milho. Deixa eu ver quem mais está aqui, ó. Tinha um pessoal aí. Tinha um pessoal aqui, o Fabrício.
Deus abençoe, Fabrício. Boa noite. Boa noite. Pastora Nelly, abraço. Glória a Deus. Ó, a Rebeca esteve conosco por um momento, não sei se está aí ainda. Deus abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe a família. A Cecília, Deus abençoe. Maria de Fátima, Deus abençoe. A Ilse, irmãos, vários irmãos aqui, a Priscila, o pessoal do Ministério Refúgio. Meu Deus, o Everton, o Danilo, passou muitas pessoas aqui conosco. Uma boa noite, tenha um ótimo final de semana. Amém? Em nome de Jesus. Raquel, boa noite, Deus abençoe. Eu tenho procurado viver algo. A gente sempre acha que... Porque o lugar que nós temos para transitar é a nossa casa, né? E a gente quer ser igreja, né? A gente quer ser igreja, a gente quer ser filho, a gente é filho de Deus, a gente quer ser igreja. Só que o lugar que nós estamos liberados e não há nenhum decreto de impedimento para transitar é na nossa casa, é na tua casa. Então, irmãos, a gente tem que entender por que é a nossa casa, por que é esse lugar que foi nos liberado. Porque não é o ambiente que determina a movimentação. Você foi chamado para se movimentar de forma específica em qualquer ambiente. Só que dependendo do ambiente, tem ambientes que ele necessita de uma movimentação específica. A casa, ela é um ambiente específico que precisa, ela necessita, ela gera vida, porque quando ela recebe de uma movimentação específica, porque ela é um ambiente específico. Então, irmãos, antes de querer amar todo mundo lá na rua, ama tua família aí dentro, amém? Abraça aí tua esposa, ama teus filhos, busca Deus aí dentro, gera um ambiente de amor. E aí você vai ver que já não é mais uma casa, agora é um lar. E aí você vai ver que já não é mais um lar, agora é uma igreja. E aí quando tiver tudo ok, quando isso estiver acontecendo, não um foco, não um lampejo, mas quando isso for uma verdade em vários lugares, Deus que vê o todo, Ele vai liberar novamente. Porque eu quero dizer uma coisa para você, esse vírus está com os dias contados. Os médicos, os especialistas estão dando um prognóstico de mais 2, 3, 4, 5, sei lá quanto tempo. Mas esse vírus, ele só vai até o dia que Deus quiser. Amém? Então, igreja, vamos fazer a nossa parte, porque não é o vírus que tem um tempo determinado, que determina sobre si mesmo. Amém? O vírus, ele não vai atrasar e não vai adiantar, não vai antecipar. O vírus, ele não pode atrasar um dia na vinda de Jesus. E se a igreja ainda tem algo para fazer lá fora, não é esse vírus que vai impedir. Porque enquanto nós estamos dentro de casa, a igreja não pode estar atuando lá fora. Então nós temos que entender que para Deus, hoje, é mais importante que feche as igrejas e as famílias sejam restituídas, restauradas, do que uma igreja achando que está fazendo o correto. Em nome de Jesus, gritando o nome de Jesus lá fora. Não, volta para dentro, reorganiza, fundamenta, entende o comando e aí Deus vai dar o restart. Vai. Deus abençoe, uma boa noite em nome de Jesus e até uma próxima. Paz. Tchau. Glória a Deus.